A paz do Senhor, eu sou a professora Marli, faço parte do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada na nossa escola dominical. Sou da classe dos juniores, da faixa etária de 7 a 11 anos. E vamos aqui passar para você, querido professor da escola dominical, algumas sugestões, ideias para tornar a nossa aula mais criativa, fazendo com que o aluno consiga alcançar o aprendizado, o objetivo de cada lição. E nós estamos na lição número 13, última lição do nosso trimestre. Tem como tema: Davi manda contar o povo. E também eu trouxe um panorama. Esse panorama, ele tem como finalidade apresentar de forma resumida todas as lições para o aluno. Da primeira lição até a última, que é a que nós vamos ensinar agora para você, querido professor, que tem como tema Davi manda contar o povo. Esse panorama, ele é muito bom para a fixação do aprendizado da criança, porque a cada domingo que passa, você vai apresentando cada lição e quando você passa para a próxima lição, você sempre vai recapitular a lição anterior. E pensem, professor, as crianças aprendem muito. Então é muito importante investir num panorama deste, feito de papel cartão, algumas impressões que você pode imprimir e montar o seu panorama. Agora vamos para a lição e vamos também para o para guardar no coração. Apresente para o seu aluno, querido professor, a Bíblia, a palavra de Deus. Fale para ele que o que ele vai aprender está na Bíblia. Sempre leia o versículo com ele na Bíblia e depois você vai apresentar os recursos que vão complementar esse processo de aprendizagem da criança. Então, vamos começar. Aqui nós temos o guardar no coração. Eu trouxe aqui uma caixa, papelão mesmo, e eu aqui decorei com EVA, e você pode imprimir o versículo e você pode colocar aqui na frente até as crianças decorarem o versículo. Essa é uma ideia. A outra ideia também que eu trouxe para você é um recurso impresso também, que é a proposta da lição da revista, e também eu usei EVA. Aqui você vai apresentar por parte o versículo, olha aqui, por parte, e valendo com a sua criança, que até o final ela vai estar falando sem olhar para o recurso, o versículo daquela lição. Então é algo muito importante para trazer de novidade para a criança, tá? E a outra parte da lição, querido professor, é a parte do objetivo. Toda lição ela tem um objetivo. Então eu também trouxe aqui uma ideia, uma sugestão para você, usando a mesma caixa de papelão, também decorada. Eu fiz aqui um alvo, né? Eu fiz aqui uma seta, uma flecha, porque nós temos que alcançar esse objetivo da lição que você vai ensinar para o seu aluno. Então, quando é que eu alcanço esse objetivo? É quando eu consigo transmitir o que aquela lição quer ensinar para o aluno, que é a aplicação. Então, o que é que nós vamos ensinar para a criança nesta aula? Ensina sobre a importância de buscar sempre ao Senhor para viver uma vida correta e ter um coração arrependido
humilde e cheio do Espírito Santo. Agora, depois de você passar o objetivo da lição, você também tem uma sugestão de louvor para essa classe também, que vai aparecer depois também aqui no nosso painel, né? E você também pode cantar com o seu aluno para também fixação do aprendizado. O próximo passo agora, querido professor, é entrar na história, tá? E vamos aqui apresentar os personagens da nossa lição de hoje, tá? Usamos aqui novamente o nosso painel. Vamos tirar aqui a referência e vamos apresentar para as crianças também os nossos personagens, que é o rei Davi. Temos aqui o comandante Joabe. Temos aqui o profeta Gade, o altar de sacrifício, e temos também aqui o anjo destruidor, tá? A nossa meta aqui não é ensinar você a contar histórias, sim trazer as sugestões para que você dê uma aula criativa para o seu aluno na escola dominical, tá? O importante é que você traga os personagens para a vida da criança, apresentando o que cada um deles fez na história, qual foi o papel de cada um. E a história, ela relata que Davi já não é mais aquele garotinho, né, da história lá do Golias, do Davi que matou o Golias, né, o gigante Golias. Davi já está aqui maduro na sua fase de velhice. E nessa lição aqui, observamos que Davi cometeu um erro, um pecado. E, crianças, querido professor, ele chamou seu comandante Joabe e pediu para que Joabe viesse contar o seu exército, porque até então ele não sabia quanto ele tinha de povo ali no seu reino. Joabe tentou dizer para o rei que não era preciso fazer aquilo, mas Davi insistiu e prevaleceu a sua vontade. E Joabe, com seus comandantes, eles viajaram por toda a terra do reino de Davi e eles começaram a fazer a contagem do povo. E olha aqui, crianças, eles caminharam em todas as cidades, Judá, tanto em Israel, e o resultado aqui, olha, tá tudo aqui para você explicar para a sua criança em classe. E o tempo desse censo durou 9 meses e 20 dias. Isso é importante você falar para o seu aluno, porque já é um aluno de 7 até 11 anos, então já tem um pouco de conhecimento dessas coisas. Então é bom sempre contar um pouco de detalhes, tá? Então, o erro de Davi foi esse, fazer essa contagem. Mas sabe por que o erro foi um pecado que Davi cometeu, querido professor? Porque Deus não pediu para Davi fazer esse censo. Davi, fazendo isso, quando ele soube do resultado, entrou, sabe o que no coração de Davi, crianças? Entrou orgulho de ele ver que ele tinha um reino, um exército forte. Então ele começou a confiar na sua própria força. Então o erro, o pecado de Davi foi esse. E Deus não se agradou disso, não se agradou disso, que enviou o profeta até ele, o profeta Gade. Só que ao mesmo tempo que ele falou que Davi, ele cometeu esse erro, ele sentiu um grande pesar no seu coração, né? Sentiu um grande pesar no seu coração e ele percebeu
que ele cometeu uma loucura em fazer isso. Até porque ele não foi consultar primeiro ao Senhor. Então, o profeta Gade foi até Davi e falou que Deus tinha perdoado ele, mas que as consequências viriam e que Davi, ele tinha que escolher três castigos por conta disso. Você vai apresentar essas três opções de castigo aqui que o profeta descreveu para Davi, e depois disso você vai colocar aqui uma interrogação e vai colocar suspense para o seu aluno, querido professor. Você vai falar para ele assim: o que vocês acham? Qual dessas três opções de castigo vocês acham que Davi escolheu? E você vai deixar elas falarem, elas vão falando lá, e depois você vai apresentar, né, a terceira opção para o seu aluno. Porque o que foi que o Davi falou? Pensou que seria melhor ele cair na mão de Deus, que é misericordioso e amoroso, do que cair nas mãos dos homens, dos seus inimigos, né? Então, querido professor, depois, já finalizando esses 3 dias de doença sobre o povo de Israel, aí Deus ele envia o anjo destruidor, que já ia novamente continuar esse castigo sobre o povo. E Davi viu aquele anjo e viu que o resultado do pecado dele prejudicou o seu povo, que foi 70.000 mortes do seu povo. Então Davi, ele clama ao Senhor pedindo misericórdia, e Deus manda o anjo parar, cessar ali aquela destruição. O importante, criança, é que Davi, ele se arrependeu daquilo que tinha feito. Então, o que nós observamos, o que nós aprendemos na lição de hoje? É que nós não podemos confiar nas nossas próprias forças, e sim confiar no Senhor. Então, querido professor, apresente esses recursos, essas sugestões, essas ideias que passamos aqui, e com certeza a sua aula será ricamente abençoada. Espero que você tenha gostado e fique com Deus até a próxima aula. Tchau, tchau.